Boa noite. Está começando o Palavras Cruzadas Brasil, o programa de entrevistas da TV Brasil. Nosso convidado de hoje é o cientista político Marco Aurélio Nogueira. Marco Aurélio Nogueira nasceu em São Paulo em 1949 e é bacharel em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, doutor em Ciência Política pela USP e pós-doutorado na Universidade de Roma, na Itália. Colunista do jornal Estado de São Paulo e tradutor, trabalha com temas relacionados à reforma do Estado, democracia, sociedade civil, globalização e modernidade. É autor e organizador de 16 livros, entre eles As Ruas e a Democracia, ensaios sobre o Brasil contemporâneo, da editora Contraponto, de 2013. Militou no antigo Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Em outubro de 2014, nas eleições para a presidência da República, Marco Aurélio declarou voto em Marina Silva no primeiro turno e em Aécio Neves no segundo turno. Nogueira assinou um manifesto de intelectuais que se identificaram com o rótulo de esquerda democrática em apoio ao candidato do PSDB. A carta de apoio ao tucano reunia nomes que já foram simpatizantes do PT e da ex-senadora Marina Silva. Atualmente é professor titular de Teoria Política e coordenador do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Para entrevistar o cientista político Marco Aurélio Nogueira, nós convidamos José Maria Trindade, repórter da Rádio Jovem Pan e comentarista político da Rede Vida, Dario Pignotti, correspondente da agência italiana ANSA e do jornal argentino Página 12, Leonardo Cavalcante, editor de política do jornal Correio Brasiliense, e a minha colega e comentarista aqui da TV Brasil, Tereza Cruvinel. Você pode acompanhar o Palavras Cruzadas pela Rede Pública de Televisão, pela TV Brasil Internacional e pela internet no endereço tvbrasil.ebc.com.br. O programa é transmitido pelas rádios Nacional de Brasília, Nacional da Amazônia e Nacional do Alto Solimões, nesta mesma quarta-feira, às 11 da noite. E pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, amanhã, quinta-feira, às 9 da noite. Palavras Cruzadas começa agora. Bem, hoje a gente deveria trazer a entrevista com o senador Tasso Gereissati, do PSDB, que ontem à noite, alegando um compromisso de última hora, cancelou a entrevista. A entrevista com o Marco Aurélio Nogueira já estava marcada, aconteceria como hoje, gravada nesta quarta-feira e seria exibida na semana que vem. Eu deixo registrado isso porque a gente já tinha chamadas com o senador Tasso Gereissati e infelizmente ele não pôde comparecer. Marco, obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu queria começar mencionando o episódio que nós assistimos no domingo, um desfile de parlamentares, quase todos, faltaram 2 ou 3 parlamentares da Câmara dos Deputados, votando uma questão central para o país e o registro que se tem disso é uma sucessão de dedicatórias a filhos, mulheres, maridos, netos, a Deus, enfim, muito pouco debate ou menção à questão específica que ali estava sendo tratada, o impeachment da presidente da República. Eu queria saber o que você imagina que isso revela. Olha, bom, primeiro eu acho que isso revela um problema muito grave de qualidade da chamada classe política, né? E particularmente da atual representação que nós temos no Congresso Nacional. Toda ela eleita. Toda ela eleita, com absoluta certeza, mas que tem uma qualidade em termos técnicos, intelectuais e de postura política muito abaixo do que seria desejável numa democracia com a complexidade, com o tamanho e a complexidade da democracia brasileira. Então, o que nós vimos no domingo lá foi um festival de mediocridades, né? Um festival complicado, problemático, que precisa ser registrado, como de resto eu acho que está sendo feito no mundo todo. Agora, isso posto, eu acho que nós temos que ir na direção da pergunta que você fez. Quer dizer, o que isso revela? Eu acho que revela muitas coisas, né? Uma coisa que eu acho que valeria a pena a gente lembrar, puxando um pouco para especulação mais teórica sobre teoria sobre política, é que a representação tem as suas armadilhas. O dispositivo, a instituição representação, tem as suas armadilhas.
ela normalmente aparece sob duas dimensões. Uma dimensão da representação é aquela que privilegia a capacidade de seleção que certas instituições têm do voto do representado, da disposição do representado, né? A segunda dimensão é que toda representação, de alguma maneira, é também um retrato da sociedade, né? E muitas vezes o retrato ele não agrada a própria sociedade, porque a sociedade é muito desigual e nem sempre o retrato é fiel a todos os segmentos da sociedade. No caso da primeira dimensão, a pergunta que eu acho que a gente deveria fazer é assim, o que as instituições vocacionadas para selecionar os quadros da sociedade deixaram de fazer nos últimos anos a ponto de permitir que essa representação se constituísse? São os partidos? São os partidos, em primeiríssimo plano, o sistema escolar e o debate público democrático. Esses são os três grandes recursos que as sociedades têm para selecionar os quadros, para melhorar a seleção dos quadros. Eu acho que os três falharam. O sistema escolar é uma falha crônica de muitos anos. Os partidos políticos falharam de modo mais agudo nos últimos anos. Eles deixaram de ser instituições pedagógicas. Eles não fizeram nenhum trabalho de educação da cidadania. Muito pelo contrário, eles viraram as costas para essa questão e deixaram que o senso comum da sociedade crescesse. Todos os partidos. Nenhum deles se qualificou, nem os partidos de esquerda, dos quais se esperaria que fizesse algo nessa direção, se preocuparam com essa dimensão educativa, pedagógica da política, né? O debate público democrático ele foi atrapalhado, em parte, pela fraqueza dos partidos, em parte, pelas regras do debate, sobretudo as regras de mídia do debate, de marketing do debate, que acabaram por atrofiar as possibilidades de um debate público efetivamente esclarecedor. Então, o cidadão, na hora que ele vai fazer o voto, ele está desinformado para votar. E ele acaba sendo arrastado pelos currais, por aquelas coisas que estão mais próximas dele e que vão capturá-lo da maneira mais imperfeita ou mais inadequada possível. Professor, eu acho que esse é o que eu leio do que aconteceu domingo. Pois não. Eu acho que assim, a senhora apontou três razões importantes e sem negar a importância delas, especialmente dos partidos. O senhor fala, os partidos não lançaram os melhores quadros ou não prepararam, formaram quadros, etc. Mas eu queria discordar um pouquinho, lhe perguntando se não... Quais são os outros elementos do nosso sistema político que permitem, né, aquela estrada, que permitiram, né, esse retrato da sociedade que não corresponde fielmente à sociedade. O Brasil não é só aquilo. O Brasil não é aquela mediocridade completamente. Aí eu lhe pergunto assim, que outros elementos permitiram isso? Porque os partidos, embora os eleitos tenham sido esses que compõem a representação, os partidos lançaram quadros melhores. Inclusive, para cumprir a cota das mulheres, as mulheres apresentadas como candidatas, quase todas assim, são mulheres qualificadas, com diferenças ideológicas, de extração social ou cultural, mas as mulheres são boas candidatas, mas não se elegem. E outros candidatos também, todos os partidos apresentam candidatos mais qualificados, mas esses não se elegem. Aí é o sistema de financiamento, ou tem outros elementos do sistema político que fazem com que o que se elege é o que há de pior? Eu acho que aí nós precisaríamos fazer uma investigação com lupa da atual composição do Congresso. Eu não tenho essa lupa, não fiz isso. A impressão que me dá é que houve um corte para baixo da qualidade da representação. Né? Ainda que você possa localizar no Senado, no Congresso, alguns nichos de qualidade. Aquilo não é terra arrasada. Não é tudo, né? Você tem ali aquilo que nós mesmos, na crônica, na ciência política, chamamos de alto clero e baixo clero. Né? Aquilo que foi verbalizado, vocalizado e que nos incomodou mais foram as manifestações do chamado baixo clero.
que gosto de tratar isso de uma maneira não ofensiva, mas apenas como uma classificação, como se pode fazer em qualquer corporação. Quando o senhor fala qualidade, professor, o que significa exatamente qualidade? É representatividade ou escolaridade? Não, eu não acho que seja representatividade, porque eu não me sentiria à vontade para dizer que aqueles representantes não têm representatividade. Porque eles foram eleitos. Voto eles tiveram. Eles tiveram voto. Você pode chegar e dizer assim, não, pelo sistema de votação em lista aberta, vários pegaram carona em algumas personalidades 35, midiáticas e se elegeram com pouca representatividade. Mas isso é minoria. Né? Mas eu acho que isso não resolve o problema. Você acha que é o retrato do Brasil? Eu acho que, em boa medida, é um retrato do Brasil, ainda que um retrato caricato do Brasil. Ele não é um retrato assim, bem comportado. Ele é um retrato como se fosse uma espécie de realismo fantástico, exagerado, né? Porque eu não tenho nenhuma dúvida que alguns traços da cultura brasileira apareceram ali, né? A adesão à ideia de Deus, da família, a informalidade, o escracho. Com coisa séria. Mas teve um Com outro coisa Brasil séria. que não apareceu ali. Sem dúvida, né? mas a questão seria nós descobrirmos qual dos 2 ou 3 ou 4 Brasis que nós temos aí é mais expressivo do ponto de vista da formação da cultura nacional. Não tem o peso, Por que, né? que o sistema proporcional não está funcionando corretamente? Porque ele não está dizendo que aquilo é um retrato, ele está dizendo que o que o sistema permite ser retratado é aquilo. Né? Não tem o peso do voto distrital sem que ele seja, digamos assim, a regra do jogo, porque também a referência é muito expressiva a localidades, quer dizer, a terra que elegeu o sujeito. Não teve um deputado, sem desmerecer as localidades que ele mencionou, mas que citou 3 bairros da cidade de São Paulo, da Zona Sul de São Paulo, que disse, eu estou aqui votando em nome do bairro tal, do bairro tal e do bairro tal. Quer dizer, na hora que a gente chega na Câmara Federal, está discutindo uma questão central como essa, e a referência para a decisão do seu voto, fosse ele qual fosse, é essa, né? Distritalizou, né? Pois é. Não, sem dúvida. É coisa que eu até cheguei a escrever isso no jornal. Ali foi uma demonstração de paroquialismo, né? Quer dizer, é muito paroquial aquela representação, que vai para a família, para o bairro, para o distrito, para o município. Agora, isso não é estranho à vida brasileira. Não. Né? Não é, o ponto que eu estou tentando enfatizar aqui é que, por mais imperfeito que seja o retrato, eu acho que nós nos vimos ali. E talvez por isso tenha incomodado tanto. Em que momento começamos a piorar, professor, na avaliação do senhor? Já que a gente, trabalhando com a possibilidade, de fato, esse Congresso, e com a tese de que esse Congresso está cada vez pior, em que momento começamos a piorar extremamente para ter esse retrato? Olha, eu diria, mas isso é um assunto, evidentemente, que dá margem a muita discussão, teríamos que olhar com bastante atenção, que nós tivemos um momento particularmente decisivo nessa história, não é um momento no sentido de um ano, uma data, né? É um momento no sentido de um cruzamento de processos duros, de processos históricos duros, que foi o momento no qual a redemocratização cruzou com uma mudança estrutural no modo de vida dos brasileiros. Porque se nós não tivéssemos tido esse cruzamento, eu acredito que hoje a democracia brasileira estaria melhor. Eu acho que no início dos anos 90, o chute que eu daria, que é quando o Brasil começa a viver as dores e os prazeres, vamos dizer assim, da globalização com a revolução tecnológica e com a mudança na estrutura das relações sociais. Um processo de democratização social muito forte, combinado com uma desorganização das formas tradicionais de trabalho e de organização da economia, com a inovação tecnológica aguda que entra na vida cotidiana a partir daí, rapidamente, e com a globalização. Então, eu acho que essa combinação, esse cruzamento de processos, desorganizou o sistema positivos, político. né? Alguns positivos, por isso que eu vejo as dores e os prazeres. Deixa eu concordar com o senhor. Essa legislatura atual é a 10ª que eu acompanho como jornalista. E na legislatura de 90, de fato, né, a legislatura eleita em 1990, né, foi a legislatura em que os grandes quadros da transição, muitos nomes importantes,
não se elegeram e começaram a vir pessoas estranhas, digamos assim, porque estranhas à política, estranhas ao partido. Eu falo os grandes nomes do velho MDB, vou citar do seu estado, Pernambuco, Leonardo Cavalcante, 2 nomes importantes na transição, Fernando Lira e Cristina Tavares. Sim. Foi quando eles perderam a eleição, para ficar só em Pernambuco, né? Sim. E eram nomes importantes da Câmara, né? E foi nessa época exatamente que você mencionou. Você pode lembrar, acumulando mais elementos para isso, o que foi a eleição presidencial de 89. Sim. Né? Sim, que isso, foi a eleição isso deu do também Collor. no fim da reserva de mercado, na abertura do mercado brasileiro para o exterior, isso é governo Collor, né? Plano Collor, e tudo isso, né, acontece. Tudo isso por aí. E você tem ali o início de uma formação, de uma classe média, ou de umas classes médias, de perfil diferente da classe média tradicional. E isso vai se avolumando e desemboca agora, nos anos 2000. Né? Até hoje, vem crescendo isso daí. Professor, agora, o senhor falou de como é formada a representatividade da transição. Como correspondente, eu vi um detalhe que talvez em Uruguai, Chile, Argentina, outros países que tiveram ditaduras, seria menos provável. O caso de ver deputados que estão reivindicando o acontecido com a ditadura. Isso tem alguma forma, um lastre com a forma como foi a transição tão negociada dos militares para os civis no Brasil? Você fala da homenagem ao torturador Ustra. Os dois. O pai e o filho, né? Sim, sim. Os dois, Dois deputados. Não, eu não diria isso, embora eu acho que a gente também pode considerar que algum reflexo, tanto dos anos de ditadura, como do modo como nós ultrapassamos a ditadura, estão presentes e continuarão presentes na vida brasileira durante caso da lei da muito anistia, tempo. por exemplo. Como? O caso da lei da anistia. Sim, o caso da lei viva. da anistia. Mas eu não daria tanta importância assim, inclusive porque eu acho que o deputado Bolsonaro, ele é uma figura marginal no Congresso brasileiro. Ele tem importância zero. Mas caiu nos braços do povo de certos grupos de direita durante as manifestações. Sim, mas eu acho que teve um dia aqui em Brasília que ele foi levantado literalmente nos braços. Não, é verdade, mas eu acho que numa sociedade como a brasileira, com esse perfil de cidadania que tem, numa época muito intensamente midiática, seria estranho que não aparecesse um herói de direita. O Bolsonaro está sendo suficientemente beneficiado por esse quadro e está se projetando. Mas eu, sinceramente, não consigo ver oxigênio para ele crescer. Muita gente diz que, na Mas verdade... ele perguntava se isso... Desculpa, te ajudando A aí. pergunta Ele perguntava se o senhor acha que isso tem a ver com a natureza da nossa transição, que foi um pouco diferente da transição dos outros vizinhos. Não, eu imaginei ter respondido. Eu não acho que isso tenha a ver. Embora a gente possa sempre localizar alguns efeitos da transição e da ditadura na vida brasileira. E posso lhe fazer um comentário? Nesse momento Claro. que o Bolsonaro estava falando isso, eu estava como repórter na coluna dos opositores ao governo. E falei 5 minutos com um rapaz, 23 anos, chamado Rodrigo, não falarei o sobrenome, que tinha uma camisa com a foto de Bolsonaro e falava aqui, bolsonarista. O caso de ter jovens tão novos assim, aliás, ele falou para mim, eu sou da UNB, mas lá tem muito esquerdópatra. Fiquei muito surpreso, rapaz. Essa forma, é representativo o Rodrigo dos jovens do Brasil desse momento? Olha, eu acho que representa uma geração intensamente despolitizada e reacionária. Né? Mas está surgindo uma nova direita, ela sem vem dúvida, com força. Sem dúvida. Que força tá o senhor surgindo. acredita que essa direita que mostrou a cara agora vai ter no nosso futuro? Eu acho que muito pouco. Uma força muito pequena. Porque eu acho que a ideia de uma nova direita também precisaria ser analisada com lupa, como eu falei antes. Porque a nova direita inclui o quê? Né? Você tem uma extrema-direita, vamos dizer, Bolsonaro e pessoas parecidas com ele, que eu acho que tem muito pouco peso, e você tem uma outra direita, que seria mais adequado, talvez, chamar de centro-direita, que é hiperliberal. Um hiperliberal não casa com o Bolsonaro.
São raças tão distantes que eles vão acabar brigando em algum momento. Eles estão compostos agora porque eles localizaram um inimigo comum. A hora que esse inimigo comum for assimilado, ou for deletado, ou se modificar... Que é o PT? Que seria a esquerda. É o PT, mas é a esquerda como um todo. Claro que eles não se orientam por conceitos abstratos. Esquerda é um conceito abstrato. Ela encarna no PT e em alguns pequenos partidos que orbitam em torno do PT. Então, eles são antipetistas. A hora que essa doença desaparecer, não o petismo, mas o antipetismo desaparecer, os liberais e os bolsonaros vão se hostilizar entre si, porque são coisas muito diferentes. Marco, né? Uma das coisas também que ficou muito evidente naquela sessão, talvez a sessão de maior audiência da Câmara dos Deputados, porque, por exemplo, em 1968, a sessão que impediu a abertura de processo contra o deputado Márcio Moreira Alves foi historicamente mais importante do que essa que nós estamos vivendo, assistimos ontem. Indiscutivelmente, ela deu, digamos, entre aspas, foi o pretexto para o endurecimento da ditadura e foi uma aula de como se faz pronunciamentos por vários parlamentares de dois partidos, porque ali só existia oposição e governo, né? Arena e MDB. Mas nessa sessão que a gente assistiu, a outra coisa que ficou muito patente houve um levantamento interessante feito por alguns internautas sobre as palavras-chave citadas nesses pronunciamentos. Havia esse núcleo da família, Deus, tal, havia o núcleo da mulher honesta e honrada, golpe, democracia, quilombolas e tal, digamos assim, do PT e dos partidos que apoiaram a presidenta Dilma, que foram contra o impeachment. E o terceiro núcleo era o núcleo cuja palavra-chave era esperança. E gente de vários partidos falou em vamos restaurar e restabelecer a esperança a partir deste momento. A pergunta que eu faço é: qual você imagina a possibilidade concreta de, com a conjuntura política que nós estamos vivendo, esta bandeira ser suficiente para sustentar um novo governo ou o término deste governo com o vice-presidente Michel Temer no comando, se essa hipótese se confirmar? Bom, eu acho que nunca custa muito você ter esperança. E o brasileiro é um esperançoso desde sempre. Então, eu acho que essa bandeira ela está de acordo com um pouco o estilo de vida e a perspectiva do brasileiro. Mas, do ponto de vista do desdobramento, da tradução política desse slogan, eu digo que a tradução é próxima do zero. Não há por que se ter esperança, seja qual for o desfecho que vier a ter esse processo de impeachment. Se continuar o governo Dilma daqui a 180 anos, supondo que 180 o Senado... dias. Desculpe, 180 dias. 180 dias, supondo que o Senado dê sequência ao processo, né? Ela voltará ao governo em que condições? Em condições de tal fraqueza política que não é razoável imaginar que ela consiga seguir em frente. E se não acontecer isso, um governo que venha a sucedê-lo por essa via também não gozará de nenhuma condição... Do Michel. Do Michel, ou do que acontecer, né? Pode não ser ele, ser o Eduardo Cunha, situação pior. O que vier aí não vai ter condições, sobretudo no curto espaço de tempo, no curto prazo, de reorganizar de tal maneira o sistema político e os links entre Estado e sociedade, a ponto de fazer com que um milagre aconteça no Brasil e transforme a crise em estabilidade, em progresso, em bem-estar. Nesse sentido, foi parecido com uma eleição indireta que a gente viu? Não sei, eu acho que a gente ainda não viu nada, né? Quer dizer, sim, mas nós vimos uma decisão maciça, indiscutivelmente maciça, da Câmara no sentido de aprovar a tal admissibilidade do processo de impeachment. Mas o discurso que foi feito não foi exatamente esse, né? Estamos inaugurando uma nova era. Isso. Né? Mas eu preferiria dizer, Marcon, que o que nós tivemos ali foi uma comprovação ostensiva do isolamento do governo. O governo perdeu completamente a comunicação com a classe política. O clima foi de eleição indireta.
Era essa a história, esse era o discurso e essa era a negociação de bastidores do Congresso Nacional. Eu queria, professor, voltar aqui sobre o tema representatividade. O Brasil não se sente no Congresso, como o senhor disse no início. E isso não é um fenômeno brasileiro, é internacional, os políticos estão em descrédito. Na minha opinião, isso vem de uma longa história, de uma cultura que foi formada no Brasil, de que hoje ter um deputado numa família é uma vergonha para a família inteira, uma mancha, né? E eu aprendi no trabalho diário do Congresso Nacional de que cada deputado é uma instituição, ele não está ali à toa, e aqui em Brasília não tem uma máquina que você aperta um botão e sai o deputado. Ele vem com voto. E através de uma instituição, ou um sindicato, ou patronal, ou de trabalhadores, financiamento forte de bancos. Empresas, todo mundo tem o seu controle remoto no Congresso Nacional. Raríssimos os deputados que não tem alguém com controle remoto, né? Então, é por isso que eu acho que não há essa representatividade, a população não se vê. O que está errado é a forma de eleição. Eu não sei exatamente como, mas o que está errado é a forma de eleição. Por que o senhor acha, o senhor insiste que existe essa representatividade? Se não tem lá no Congresso Nacional um grupo semelhante na sociedade, nas famílias e na vida das pessoas? Bom, aí eu colocaria isso no centro da nossa discussão, porque eu não sei onde estão os dados que dizem que não é representativo. Eu sei, é só olhar. Não, eu também. Você olha, eu olho. Eu vejo ali muita coisa que me parece presente na sociedade. Pode não ser presente do meu agrado. Professor, não tem a representatividade feminina, não existem mulheres lá. Nós temos 51% das mulheres. Mas... As mulheres que tem lá, as poucas mulheres, são filhas de mulheres. Quando eu digo isso, porque são eleitos, porque são mulheres de governadores, mulheres de políticos, filhas de políticos. Então, ela não está lá porque é uma entidade política. Existem, são raras, mas existem. Né? Sim, então, assim, tem um gay, né, assumido no Congresso Nacional, tem poucos negros, então, assim, é muito claro, é muito fácil de ver de que não há uma representatividade. Onde foi o erro? Aí eu não sei. Você está dizendo, a diversidade não está espelhada não está no Congresso. Representada. A diversidade. Isso o nosso é claro, sistema partidário não é o meu espelho. Não dá conta da nossa diversidade. Essa é aquela pergunta que eu lhe fiz mais tempo. Quais são os outros aspectos do sistema político que permitem essa distorção da representação? Né? Que está distorcido, está. Porque a diversidade do Brasil não está ali. Então, nem falar da questão da mulher, porque é histórica. Então, assim, não tem nem política de cota. Por que os movimentos das mulheres agora estão reivindicando cota de cadeira? Porque cota no partido não adiantou. Não tem financiamento, ninguém é eleito sem financiamento. Assim, eu acho que o sistema, o financiamento e o sistema proporcional, desculpa com esse negócio que o proporcional é o que há de mais democrático, eu não concordo, porque nós estamos há anos com esse sistema proporcional e ele nos dá isso, ele nos dá esse Congresso. Né? Eu acho que assim, nós precisamos experimentar outra forma. E o sistema proporcional foi produzido, foi projetado para evitar esta falta de representatividade. Eu só pediria que a gente ouvisse o nosso entrevistado também. Bom, eu estou aproveitando muito a discussão e acho que a gente... Não, sinceramente, até porque eu acho que não existe na sociedade, e acho que esse é um dos nossos problemas, nenhum consenso em relação a esses pontos que nós estamos discutindo aqui. Não existe consenso entre os partidos e não existe consenso entre os especialistas. É por isso que não tem reforma política. Por isso, entre outras coisas, é por isso. Agora, o ponto, eu acho que eu vou chegar a percepção, a ênfase em alguns limites, como eu vejo do sistema político. Mas eu queria continuar só naquele ponto e fazer uma observação que diz assim, bom, nós não temos essa diversidade representada porque a sociedade brasileira é machista, racista e homofóbica. É só por isso. O problema não é do sistema político, é da sociedade. Ou será que eu estou errado? E o Brasil não é uma sociedade machista? Nós vemos o machismo em todos os lugares, não é só no Congresso. É verdade. Sabe? Então, se uma sociedade é machista, homofóbica e racista, por que a representação dela não seria? Claro. Né? É inevitável que seja. Sobretudo, aí eu volto à primeira resposta que eu dei aqui, se nós levarmos em conta que os mecanismos comunitários para fazer a correção não estão funcionando. O sistema escolar não funciona, o debate público é ruim e os partidos não selecionam os melhores.
Marco. Então, é um grande problema. Agora, só para voltar, Claro. ir direto aqui ao tema da Tereza. Eu não defendo o sistema proporcional. Eu não estou defendendo, aliás, nada em relação ao sistema. Eu acho que o sistema político brasileiro precisa ser reformado. Mas você sabe tão bem quanto eu que essa não é uma questão consensual. Existem vários colegas meus, cientistas políticos de peso, que acham que o sistema brasileiro é muito bom, que o presidencialismo de coalizão é bom, que o sistema proporcional é bom, que a lista aberta para a formação das bancadas é boa, porque senão nós poderíamos ter a partidocracia e etc, etc. Então, eu acho que nós temos que avançar no caminho da reforma do sistema político, porque ele está provando, ano após ano, eleição após eleição, que ele não é suficiente, tanto para expressar a diversidade, como para fazer a democracia girar de forma adequada, né? Para dar processamento adequado às demandas da sociedade e agilidade e sustentabilidade às ações e políticas governamentais. O sistema é um horror, dos dois pontos de vista. Muito bem. Palavras Cruzadas faz agora um rápido intervalo. Esse programa está sendo gravado, mas você pode comentar, mandar sua crítica, sua sugestão, sua proposta de outros entrevistados pelo portal da TV Brasil, pela página do programa no Facebook, pelo Twitter. Sua participação é sempre bem-vinda. A gente volta já já. Voltamos com Palavras Cruzadas Brasil, hoje com o cientista político Marco Aurélio Nogueira. Nós convidamos José Maria Trindade, repórter da Rádio Jovem Pan e comentarista político da Rede Vida, Dario Pignotti, correspondente da agência italiana ANSA e do jornal argentino Página 12, e Leonardo Cavalcante, editor de política do jornal Correio Brasiliense, além da minha colega e comentarista aqui da TV Brasil, Tereza Cruvinel. Marco, a segunda questão que eu queria colocar é para onde que a gente caminha? Porque se o sistema político é isto que a gente assistiu digamos assim, em edição concentrada no domingo, também é peça-chave do jogo e da operação da gestão do país, né? Quer dizer, nenhum presidente da República, ao contrário do que muitas pessoas ainda acreditam, é capaz de resolver os problemas do país sem o parlamento. Aliás, esta é, no fim das contas, a explicação concreta para o resultado, né, final do processo. Quer dizer, a falta de diálogo e de articulação entre o executivo e o legislativo. Quer dizer, cada um puxando para o seu lado e a gente chega numa situação como essa. Eu pergunto o seguinte, quer dizer, como é que a gente avança, já que o sistema também está marcado pelo financiamento, até hoje estava, né, até a legislação que elegeu este parlamento, pelo financiamento privado, né, dos parlamentares, e as bancadas expressam isso, muito mais do que os partidos, quem teve dinheiro de empresas e de financiadores privados e quem não teve, né? E, em segundo lugar, que este parlamento é que tem que fazer qualquer reforma política para que nas próximas eleições a regra seja diferente. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente poderia pensar seria você tirar deste parlamento a decisão reformadora. Ou seja, você encontrar um modo de colocar em curso um processo constituinte, mesmo que seja circunscrito à questão política, a questão da política, que é, inclusive, o grande problema do Brasil, porque lá atrás, na Constituição de 88, os constituintes optaram por não mexer na política. Aliás, só para fazer um parênteses, desculpe, não resisto. O único parlamentar que mencionou a Constituinte exclusiva na declaração de voto é o representante do Partido da Mulher Brasileira, que é um homem. Eu pensei que você ia dizer que o único deputado que votou sério foi o Tiririca. Não, eu não sei julgar. Voto não vou fazer esse julgamento. Uma hora antes. Mas o fato é esse: o representante do Partido da Mulher Brasileira foi o único que mencionou lá na sua bandeira, assim, por isso eu sou a favor da Constituinte exclusiva. Você se lembra, né, professor, quando começaram as manifestações de 2013, né, e que ficou evidente que alguma coisa estava se rompendo no Brasil, a presidente Dilma propôs uma Constituinte exclusiva, e propôs de forma errada, porque não houve uma articulação prévia, aquilo foi lançado assim, né, de forma meio aleatória,
mas o Congresso reagiu com Foi coices massacrado. e facões, Sem né? dúvida. E tal. Então, quer dizer, acho que é uma ideia excelente fazer uma constituinte exclusiva, mas ela não passa do Congresso, né? Então, como é que a gente pode chegar a ela? Eu não sei, eu não tenho a solução para esse dilema. Eu estou dizendo assim, em tese, esse seria o caminho. Agora, como é que a gente faz para tornar esse caminho viável? Né? Eu acho que você colocou muito bem, você tem uma composição no Parlamento, no Congresso Nacional, que é a que vai governar o país junto com a presidência da República, como tem acontecido. Eu acho que nós temos que ser cautelosos em relação a isso, porque de 1994 para frente, vamos pegar o ciclo FHC e o ciclo PT, o Congresso ele foi um fator interveniente complicado, mas ele não impediu que os governos governassem. Né? O governo Fernando Henrique flutuou por sobre o Congresso, o governo Lula também, né? Assimilou. A gente poderia dizer, bom, mas cada um desses ciclos, FHC e Lula, souberam comprar o Congresso. É verdade, eles compraram, inclusive com dinheiro. Né? Nós não podemos esquecer que isso foi feito tanto na FHC quando da reeleição, quanto no mensalão. Né? Isso tudo está escancarado. Hoje a gente sabe quais foram os expedientes usados para tornar o Congresso, que é uma composição parecida com essa, mais ou menos cooperativo. Né? Esse problema reapareceu agora e não houve condições de manter o pacto, a coalizão que foi montada lá atrás e que veio se reproduzindo. Né? Então, o Congresso ele é um interveniente que tem os seus humores também. Né? Eu acho que o humor do Congresso não é dado só pela má qualidade dele. Né? Até porque a má qualidade do Congresso pode ser administrada de algum modo. Nós podemos olhar isso do ponto de vista moral e falar, mas nem sempre a administração da má qualidade do Congresso é feita de forma adequada, porque entra barganhas, trocas, favores. Mas eu acho que todo sistema democrático tem uma cota disso. Onde é que a Dilma... Talvez a gente tenha ultrapassado essa cota. Né? Onde é que Talvez a presidente não, tenho Dilma certeza. errou no Congresso, professor? Olha, eu acho que aquilo que está sendo dito pela crônica política geral me parece suficiente. Ela errou porque ela não fez política. Diferentemente do Lula, que fazia política 24 horas por dia, a Dilma não fez. Né? Então, eu acho que o problema... Tudo bem, vamos deslocalizar o problema na presidente da República. Mas o problema foi que a escolha da presidente. Né? Eu acho que escolheu-se uma pessoa errada para uma posição chave no país. Ou seja, o erro foi do Lula. O erro foi do Lula. O erro foi de quem escolheu. Se foi o Lula que fez isso descer pelos condutos do partido, nesse caso, o erro errou foi não dele. só uma vez, né? Errou duas vezes. Agora, Marco, Mas na segunda não foi bem erro dele, foi vitória dela, né? Porque ela se impôs a ele. É a imposição dela. Então, eu acompanho a política há quase 50 anos, né? Desde 67, né? Nós estamos em 2016, vai fazer 50 anos. Eu nunca vi o Brasil discutir tanta política quanto hoje. Né? Acho que isso é indiscutível. Isso é bom ou é ruim? eu acho muito bom. Eu ia fazer uma observação parecida com essa em algum momento aí, me escapou. Porque eu acho que existem efeitos colaterais do processo que a gente está vivendo. Efeitos não esperados. E alguns deles não são ruins, como esse. Né? Você colocou ou recolocou a política na mesa do jantar da família brasileira. Né? Pode não ser de todas as famílias, evidentemente não é. Né? Mas de uma parte expressiva, a política está sendo hoje discutida enquanto se almoça e se janta. Às vezes de uma forma dolorosa. A gente tem relatos de famílias que simplesmente dilaceraram por divergências políticas que não foram assimiladas. Porque a política foi colocada no centro da mesa, mas de uma maneira complicada, inclusive alimentada por um maniqueísmo extremamente simplório e pobre, né? Que não ajuda as pessoas a formar uma consciência, uma convicção a respeito daquilo que está acontecendo. Agora, professor, tem uma participação política, uma discussão da política, mas simultaneamente com isso tem, não posso falar estatisticamente, mas uma espécie de
fobia hacia a política. Em tempos em que estamos paralelamente com um processo como o de Curitiba, que toma como referência o Manipulite italiano. Existe no Brasil o risco do surgimento de um tipo político como Berlusconi, que surgiu na Itália nos anos 90, precisamente numa circunstância de antipolítica generalizada? Bom, eu acho que esse risco sempre existe, mas para você tê-lo traduzido, você precisa ter o personagem. E esse personagem nós não temos no Brasil. Nós não temos um Berlusconi aqui, né? Um homem que domina os meios de comunicação, que tem um histrionismo particular e laços fortes com uma direita partidária organizada. A quem vejo o Eduardo Cunha. Ah, não. O Eduardo Cunha está com os dias contados, né? Ele sei. não sobrevive ao mês de abril, é a minha aposta. Mas temos algumas características paralelas. Temos, o sistema de mas mídia eu muito gosto concentrado tem. Temos. Você pode ter o roteiro, mas se você não tiver o ator principal, esse roteiro vai ser engavetado. O que Né? me preocupa... Eu acho que nós não temos o ator principal. O que me O preocupa... brasileiro não é o Berlusconi. Os políticos brasileiros não são Berlusconi. Não tem essa figura. Professor, o que me preocupa muito nesse debate, que o senhor disse aí que separou família, isso é real, separou grupo de amigos, é que o debate é muito assim, bate no PT, bate no ex-presidente Lula, bate, e não há uma defesa. O senhor escreveu um livro sobre a participação das ruas, né, na democracia. Como é que vai ser? E agora, que, tirando o PT de cena, como é que eles vão continuar batendo? Como é que o senhor vê essa evolução do debate político? Olha, primeiro que eu acho que o PT não vai sair de cena, né? Pode acontecer o que for no Brasil, mas o PT é um país enraizado. O PT é um partido forte. Mas Nem deixa de ser o alvo, deixa de ser o foco, né? Como? Deixa de ser o alvo, deixa de ser o foco. Não, ele pode deixar de ser o alvo, e eu espero que deixe de ser. Porque a conversão de um partido como o PT em alvo privilegiado dos ataques de quem quer que seja é uma falha da democracia. É um ato antidemocrático. Né? Porque os partidos existem para ser respeitados. Você pode gostar ou não gostar deles, mas você não deve ter direito, eu quero dizer, um cidadão sim. qualquer, de atacá-lo indiscriminadamente. Né? Ou de forma discriminada, Sim, mas privilegiando. as ruas, o senhor analisou isso para escrever o livro, não trazem bandeiras ou propostas. Não trazem, mas eu também acho, e eu procurei dizer isso no livro, que seria muito a gente esperar que as ruas fizessem isso. Sobretudo as ruas brasileiras, desse país que está sofrendo esse conjunto de mudanças com uma educação cívica de muito baixa qualidade. Né? Então, as ruas não vão nos oferecer isso. Se não houver agentes preparados para politizar as ruas, elas não vão, por si só, produzir nada. Qual foi o preço, se é que houve um preço, de ter adotado na eleição passada uma posição que originalmente era para ser uma terceira via e que, ao final, se alinha com o candidato do PSDB, Aécio Neves? Quer dizer, essa esquerda democrática que se apresentou ali publicamente, num debate tão acirrado, que tipo de... Primeiro, o que o levou a fazer isso e qual foi o preço? Você está falando da Marina Silva. Sim. Não, porque da Marina Silva, ok, é um primeiro movimento, mas o segundo movimento foi quando, no segundo turno, a sua posição foi de outros intelectuais e pensadores, apoiar o candidato Aécio Neves. Né? Bom, olha, eu até onde eu posso me manifestar pelos intelectuais que assinaram aquele documento, eu acho que a posição que se tinha ali era de se tentar encontrar um caminho que rompesse com uma polarização que estava se mostrando asfixiante para a sociedade. Né? E que iria, e eu não gosto de dizer que viu como eu estava com a razão, né? E que acabou se traduzindo na falta de governo, logo na sequência. É erro do governo Dilma? Acho que em parte é. Agora, é também um desdobramento negativo de toda a polarização que foi muito intensa na campanha de 2014 e que foi alimentada tanto pelo PSDB quanto pelo PT. Né? O que me motivou, por exemplo, a assinar aquele documento
eu digo isso sempre, foi a campanha que o PT fez contra a Marina. Aquilo não é a campanha de um partido negativa, de esquerda. né? O professor... Entende? Então, eu acho, só para concluir esse ponto, eu acho que a desmontagem daquela vertente, ela acabou complicando a dinâmica política do Brasil no sentido de alimentação de uma crise de governo e de um esgarçamento, como a gente costuma falar, do tecido político do país. Nós só tivemos piora da situação de 2014 para cá. Verdade. Voltando ao espetáculo degradante de domingo, que ele chocou, né? Muita gente, inclusive, que defendia o impeachment. Ele estarreceu ali fora, né? Assim, fora do Brasil, no exterior, né? Assim, ontem a gente tinha registros disso mundo afora nos jornais. Mas teve também um efeito interno. O senhor acha que ele produziu aquele espetáculo e tudo isso, ele produziu algum tipo de descrédito para a ideia de que o impeachment seja uma solução? Porque hoje a gente vê os setores do PSDB já dizendo com alguma sutileza que melhor mesmo seria eleição direta. Já surgiu um movimento lá no Senado que congrega uns 10 senadores independentes, e tem até uns 2 do PT também, mas são Cristóvão, Lídice, Randolph, são pessoas que não são dos dois polos, né? E falando em diretas, e tem outros, tem na Câmara, teve aqueles que votaram, nem Dilma nem Temer. Então, essas duas perguntas. Assim, o senhor acha que aquilo desacreditou o impeachment como solução porque feito por uma Câmara que não estava interessada em saber se a presidente cometeu ou não um crime de responsabilidade, que não estava preocupada com a governabilidade, estava votando ali porque ela falou assim, olha, eu acho que quando se fala em esperança, como o Marcon falou, era assim, a esperança é assim, vamos ter esperança em um outro governo, do Temer, porque esse aí não deu, né? Então, o remédio ali era... Como dizia o Zé Maria, estava se tratando de uma eleição direta. Então, o que eu lhe pergunto, desqualificou a esperança no impeachment como solução? E o senhor acha que ainda é possível, porque o Senado ainda não instalou comissão, o TSE tem um processo que caça a chapa Dilma e Temer, o senhor acha que é possível surgir algum terceiro caminho via voto popular como saída para essa crise? Bom, já que aqui é direto e reto, né, no programa, eu diria que não. Eu não vejo essa possibilidade. Não por falta de empenho político, mas por falta de brecha legal, de brecha constitucional. Só se ambos renunciassem. Teria que haver uma revolução. Ambos renunciarem e o Congresso aprovar uma medida excepcional de realização das eleições. Né? Uma PEC. Exatamente. Ou um acordo nacional. Ou um acordo nacional. Ou o TSE, né, Tereza? Mas um acordo nacional não vai ter, porque quem está com a rapadura na mão, como o Temer, não vai largar, né? Exatamente. Então você não tem muitas boas condições políticas, não tem ambiente político adequado para isso e não tem uma brecha constitucional muito grande. Porque se fosse possível ir a público e convocar as eleições, elas viriam. Né? TSE, professor, pode ser um movimento que tem ganhado força com as últimas posturas, né? Pode ser, eu não descartaria, mas aí é uma intervenção que caça a chapa e que joga a questão para o Congresso. Não convoca eleições gerais. Não, se for esse ano é diretas. Até dezembro é diretas. A partir de janeiro tá certo. Ano que vem seria indireta. Mas um poder tomar esse tipo de decisão não é fácil. Né? Não é fácil. E o Tribunal Eleitoral poderá postergar isso, né, mais para frente. Agora, hoje ele mostrou que está com pressa, né? Mandou fazer umas investigações. Polícia Federal entrar no caso. E um assunto que cabe bem aqui no nosso debate, professor, é sobre... o Marcon falou sobre a história de um poder entrar na seara do outro. Isso está acontecendo demais. O Poder Judiciário fez reforma política, definiu a fidelidade partidária, vários assuntos importantes, né? E as coisas levam... Eu fiquei sabendo que o ex-presidente José Sarney chegou a dizer sobre a possibilidade de uma ditadura do judiciário. E ele até analisou que entre as ditaduras, a do judiciário ela é mais terrível, porque domina mais, ela tem
Existe essa possibilidade? Não digo uma ditadura, mas pelo menos de um domínio, uma sobreposição de poderes. Não, a gente está vivendo isso, né? E isso também não é um processo estritamente ou exclusivamente brasileiro. A tal da judicialização da política é um dado desse mundo que nós estamos vivendo, né? E no Brasil não é só o Sarney que fala de uma ditadura do judiciário. Muitos falam, ou não falam de uma ditadura da República de Curitiba. Né? A República de Curitiba também é apresentada o Felipe como sendo Gonzalez, né? ditatorial. O Felipe Gonzalez que nos visitou falando da ditadura dos juízes. Tudo isso. Agora, essa é uma questão que está em O aberto. ministro do Supremo me disse que a Constituição de 88, se for analisada com cuidado, vê que a Constituição colocou essa situação. Hoje, nos municípios pequenos, o juiz, quando se une ao promotor, manda na cidade. Não, sem dúvida. Muito mais do que o prefeito. Você sofisticou o juiz de paz. Você ampliou. Porque o juiz de paz, que era a figura jurídica dos municípios, ele cuidava da separação entre marido e mulher, né? Hoje, com o Ministério Público, empoderado do jeito que está, o juiz de paz foi engolido por essa... Não existe mais o juiz de paz como designação, né? Mas o judiciário que está nas cidades pequenas, médias, grandes, ele se intromete no sentido neutro desse verbo, em tudo. Professor, qual o papel da Lava Jato? Enquanto ela contribuiu para chegarmos a este momento? Eu acho que ela contribuiu bastante, para o bem e para o mal, né? Eu, pessoalmente, acho que ela contribuiu mais para o bem do que para o mal, porque ela colocou uma interrogação muito grande sobre as instituições do mundo político, né? Ainda que ela tenha visado a corrupção localizada, governo, os partidos envolvidos com as empreiteiras, etc., ela colocou uma faca na garganta da chamada classe política, né? Que tanto no curto prazo, ou seja, essa que está no Congresso, como as que virão depois, pensarão duas vezes antes de continuar com certos expedientes e certas práticas que são tradicionais dos políticos brasileiros. Marco. Eu acho que o serviço que ela prestou, desse ponto de vista, é muito importante, muito relevante. Agora, teve as violações de Estado de Direito, de regras do devido processo legal. Isso, que aí você vai de novo para essa questão do reforçamento do Poder Judiciário, né? Quer dizer, os juízes sempre têm no mundo todo, uma certa vocação a se tornarem arrogantes, né? A se tornarem melhores do que os outros, mais sábios. E justamente porque têm o destino de vida e morte nas mãos, né? Eles decidem sobre coisas que têm a ver com vida e morte. É que o ministro Marco Aurélio chama de juizite aguda. E a começar dele próprio, né? Porque ele tem uma história no Poder Judiciário brasileiro que não se pode jogar pela janela. Né? Aliás, o Supremo tem uma história na República Brasileira. E não é uma história meritória. Uma história meritória fica uma combinação ruim. Mas não é uma história só de coisas boas. O Supremo Tribunal tem o rabo preso também. Né? Nós não podemos esquecer isso. Não é a maravilha que eles falam. Por exemplo, cita alguns momentos tristes do Judiciário. O comportamento dele durante a ditadura. Isso. Por exemplo. Ou os habeas corpus para Cacciola, criminosos como Cacciola e outros. Isso. Salvo as exceções que são individuais. O Baleiro da vida. Isso, que sempre tem. Né? O Supremo, eu não estou dizendo que os juízes que integram o Supremo não sejam boas pessoas, estou falando da instituição. Né? A instituição não tem um desempenho impecável na história da República Brasileira. Não estou falando desse aí. Aliás, vamos lembrar a Olga Benário, né? O Supremo negou um habeas corpus e a Olga foi parar na Alemanha nazista por falta de um habeas corpus do Supremo. Você vai lá atrás. O Supremo é uma instituição vetusta, né? Antiga. Ela vem lá de trás. É uma das primeiras da República Brasileira. Vamos fazer mais um rápido intervalo com palavras cruzadas. O programa está sendo gravado, mas você pode mandar sua crítica, sua sugestão, sua participação, Tereza, sua pergunta, você que é uma... pelos nossos meios eletrônicos, portal da TV Brasil, página no Facebook, página do Twitter. A gente volta já já.
Estamos de volta com Palavras Cruzadas Brasil, hoje entrevistando o cientista político Marco Aurélio Nogueira. O programa está sendo gravado, mas você pode usar as nossas redes sociais, o portal da TV Brasil na internet, para mandar sua crítica, sua sugestão, não deixe de participar. Marco, eu queria falar um pouco, a gente estava conversando no intervalo aí, um pouco de futuro. Qual a expectativa que você tem para o governo que nos levará até 2018? A gente tem duas possibilidades colocadas frente a frente. A primeira, na hipótese do impeachment prosseguir no Senado e ser efetivamente aprovado, pela regra, entra o vice-presidente Michel Temer. E pela regra também, o PT passa para a oposição, né? E o PT sabe fazer oposição. Na hipótese da presidenta Dilma reverter o quadro no Senado, nós vamos ter um Congresso em que ela teve menos de 172 votos apoiados. Só o PT, o PDT e o PCdoB e o PSOL votaram contra o impeachment, né? Salvo raríssimas exceções. Bom, eu diria, Marcon, que seja qual for o desfecho que se tenha, seja qual for a via que vá se seguir a partir de agora, os dados da crise vão se reproduzir, né? Então, o governo A ou o governo B enfrentarão o mesmo tipo de dificuldade para se estabilizar no poder e para estabilizar o país, né? Eu acho que a crise econômica que está aí não é de solução rápida, a crise política ela se mantém e a crise social, que eu não estou vendo, não tanto sobre a forma de desemprego, perda de renda, mas sobre essa desorganização da sociedade, né, também tenderá a continuar. Agora, existe uma diferença que, assim, se você tem, em qualquer país, em qualquer situação, um novo governo que emerge num quadro de crise, há, inevitavelmente, uma transferência de aquilo que a gente chama de crédito de confiança a esse governo. Então, ele terá 3 semanas, 1 mês, 3 meses. Né? A gente costuma trabalhar com um número mágico que é de 100 Franco dias. usou esse crédito sem bem. dúvida. Ele usou esse crédito. Né? E ele conseguiu êxito, digamos assim. Mas ele não tinha um Brasil dividido, sucesso. né? Como? Ele não tinha um Brasil. Ele não tinha o Brasil dividido, era um outro quadro, com certeza. Mas ele se valeu desse crédito de confiança e não tinha uma crise econômica. O país não era tão dividido e a crise econômica não era tão grave quanto a que tem hoje. O mundo era mais simples, até certo ponto, em 1992. Né? Agora o mundo ficou mais complicado, o Brasil está globalizado, querendo ou não querendo, o mundo está globalizado, então tem muitas interferências, correlação de forças na América Latina, no mundo, na África, tudo isso interfere, assim como o jogo econômico internacional. Né? Nós acabamos por produzir um modelo econômico no Brasil dos últimos anos impulsionado pelas commodities. As commodities despencaram no mundo. Como é que nós vamos reorganizar as bases da produção nacional para compensar a perda de valor das commodities? Em quanto tempo nós precisaremos usar para reindustrializar o país? Mas o setor empresarial claramente entende que o impeachment era o melhor caminho. Isso ficou patente, né? Mas assim, é um pouco a situação do cara que se sente afogado e que vislumbra a primeira ilha como uma boia de salvação. Né? E, além do mais, nós não podemos esquecer que o setor empresarial, assim como o setor financeiro, especula muito. Né? Eles são formadores de decisões no próprio mercado. Então, eles não são espectadores, não são apenas espectadores do jogo, eles são jogadores desse jogo. Então, as declarações, por mais honestas que sejam, não estou duvidando que sejam, né, elas são também reflexo daquilo que eles estão, e no caso os empresários, apostando como possibilidade de retomada. Né? E acho que aí, sem dúvida nenhuma, eles estão apostando que o impeachment vai abrir uma clareira para uma entrada em cena de medidas que recuperarão a economia do ponto de vista deles, empresários. Né? Professor, e acho que a gente ainda não lhe perguntou isso. Qual é a sua avaliação sobre a natureza do processo até aqui? Quer dizer, até o que aconteceu na Câmara. O senhor acha que as bases jurídicas
faltaram, quer dizer, que foi um processo apenas político, um tribunal de exceção, ou um golpe, como dizem as forças alinhadas com o governo, ou o senhor acha que se caracterizou mesmo uma situação de crime de responsabilidade? O senhor acha que as chamadas pedaladas fiscais e os chamados decretos orçamentários não aprovados pelo Congresso, porque tudo é muito sutil. A lei orçamentária autoriza os decretos. Ah, mas não pode descumprir meta fiscal, mas o ano não tinha acabado. Em suma, entra nessas sutilezas desse discurso tão técnico que a população não compreendeu e ela tem dúvidas. Né? Sinceramente, há uma população que tem dúvidas sinceras sobre se a presidente cometeu ou não um crime de responsabilidade. Né? Qual é a sua avaliação? Olha, eu fico muito tranquilo para responder isso. A minha avaliação é de que nós não temos um cenário de golpe. Não está sendo desferido nenhum tipo de golpe de Estado e muito menos de golpe antidemocrático na presidente da República. O que eu acho que existe é uma luta política encarniçada que está se valendo de todos os expedientes que estão à disposição dos parlamentares, digamos assim, dos partidos, daqueles que participam da dinâmica política. Eu tenho para mim que nenhum processo de impeachment é dominantemente jurídico. Não foi assim, por exemplo, com aquele que nós temos mais presente na memória, que é o impeachment do Collor. Né? Você não tinha um extraordinário crime de responsabilidade ali. Né? Eu diria que se fosse possível, se fosse correto... Mas um enriquecimento ilícito. Não, tudo bem. Né? Se você pudesse fazer a comparação, eu diria até que nós temos mais crime hoje do que lá. Né? Eu acho que é mais grave para uma democracia um presidente que erra na condução fiscal dos negócios públicos do que um presidente que enche o bolso de dinheiro. Né? Mas isso é uma avaliação muito subjetiva. Não vou transformar isso numa defesa de tese. Né? Eu acho que é verdade que as tais pedaladas fiscais têm sido uma rotina na vida brasileira. É verdade. No plano dos governos estaduais, isso acontece muito. Por que não aconteceria? E nos outros governos? Né? Em outros governos também, etc. Por que não aconteceria no governo federal? Né? Sobretudo, dadas as circunstâncias gerais da crise, etc, etc. Agora, não deixa de ser um erro. Né? Um erro é algo que eu poderia aproximar da ideia de um pequeno crime. E um pequeno crime pode ser assimilado juridicamente. Né? Eu acho que, em boa medida, o que as oposições fizeram foi dar a esse pequeno crime o peso de um grande crime, um crime de responsabilidade. E juntando essa vertente judicial com uma outra vertente muito mais encorpada de natureza política. Né? E o final dessa história é que ele encontrou esse processo um lutador extenuado, praticamente jogado às cordas, sem capacidade de reação, a não ser no plano do discurso e da agitação. Né? Ou seja, é um governo que não encontrou, de 2014 para cá, operadores políticos para esfriar esse processo. Eu acho até que o governo não deu a verdadeira importância que o processo do impeachment poderia ter. Subestimou. Né? Subestimou. Ô, professor, analiticamente, o senhor concorda, então, a partir de sua própria fala, que o que se está fazendo é aplicar um remédio constitucional para uma crise de governabilidade, usando enfrentar uma crise de governabilidade, um governo sem força, sem capacidade, sem maioria e sem capacidade de implementar nenhuma agenda, enfrentar um problema de governabilidade com o remédio para crime de responsabilidade? Ou seja, você pega um remédio que é para uma coisa e aplica em outra, porque nós não temos na Constituição, não somos parlamentaristas e logo não temos remédio para falta de governabilidade. É verdade, aí é um pouco aquela lei da própria política. A hora que alguém, um jogador do jogo, perde inteiramente as condições de continuar jogando, a decisão automática do sistema é deletá-lo. E é isso que nós estamos assistindo hoje. O sistema está expulsando a presidência. Professor, como é que o senhor avalia essa estratégia do governo, que está evidente essa semana já, logo depois do impeachment, de buscar atores no exterior para
reforçar esse relato do golpe? Como é que o senhor vê essa estratégia que vai ser colocada em prática amanhã pela presidente fora do país? Olha, eu vejo isso aí como uma atitude compreensiva, mas preocupada. Entende? Porque eu acho que não é papel de um chefe de Estado fazer isso. Eu acho que quem deveria fazer isso seria o PT. Né? O presidente da República não pode colocar a sua autoridade, que ainda é forte fora, porque as pessoas não estão sabendo o que está, obrigatoriamente não estão sabendo o que está acontecendo aqui, para denunciar o sistema do país dele. Eu acho que isso não é papel do chefe de Estado. A presidente Dilma não deveria, se eu pudesse me fazer ouvir por ela, não deveria fazer isso. Né? Mas eu não teria nenhuma objeção a fazer se o PT fizesse isso, que é o partido da presidente e que tem todo o direito de fazer o que ele acha justo fazer no mundo, como de resto está fazendo. Né? Quer dizer, a gente não pode ignorar que você tem hoje uma fortíssima articulação de esquerda no mundo que aceitou as justificativas do PT para rejeitar o impeachment. Né? Você tem a América Latina inteira, incluindo a OEA, falando que há um golpe, etc, etc, etc. Né? Ou seja, é como se nós estivéssemos vendo hoje a formação de um pensamento único que denuncia o golpe antidemocrático no Brasil. Né? Sendo que uma boa parte dos que falam do golpe antidemocrático no Brasil e estão fora do Brasil não sabem bem do que é que estão falando. Eu discuto muito. Eu tenho vários amigos italianos e argentinos. Todos eles aceitam isso. E eu não tenho o que falar para eles, porque eles usam dados que eles têm, eu não sei como que eles têm. Né? Eu não sei se vocês leram, por exemplo, um artigo até bastante interessante do Perry Anderson, que circulou pela mídia digital. É um artigo enorme. O cara é extremamente bem informado. O Perry Anderson é um historiador inglês, né? Um marxista, um cara de esquerda, e que ele vem muito ao Brasil, então por isso ele tem. E o artigo dele é um artigo interessante, mas a tese central do artigo é essa de que existe um golpe, tal. Só que ele, que é um cara muito bem informado, ele relativiza a ideia mais ou menos nos termos que eu estou falando aqui. Quer dizer, se não tivesse o golpe do impeachment, essa presidência provavelmente cairia por alguma outra razão, porque ela não tinha mais condições de respirar. Né? Agora, Marco, então, a partir do momento que você não tem isso... Pela massa crítica, pelo PIB, pela população, pela superfície, o Brasil é determinante na América Latina. Sem dúvida. Ou pelo menos na América do Sul, porque o caso do México é outra coisa. Hacia onde vai a América do Sul depois dessa crise no Brasil? Bom, eu acho que ela irá conforme os ventos que já estão alterando a correlação de forças da América Latina. Né? Independentemente de você ter a crise brasileira, você está tendo uma reversão de expectativas na América do Sul. Né? Todos os países bolivarianos, vamos falar desse jeito, estão em situação complicada. Né? Do ponto de vista político e alguns, como é o caso da Venezuela, do ponto de vista econômico e social também. Né? Mas o Evo Morales perdeu peso na Bolívia, Kirchner foi derrotado na Argentina, você tem mudanças no Peru, você tem a Venezuela. Então, a crise brasileira provavelmente reforçará essa tendência de alteração na correlação de forças continental ou subcontinental. Né? Quer dizer, ela vai reforçar uma tendência que parece estar se afirmando independentemente da crise brasileira. Então, desse ponto de vista, a crise brasileira ajuda a América Latina a caminhar mais para o centro e direita. Digamos, é o fim do latino-americanismo e o retorno ao pan-americanismo do ponto de vista diplomático? Eu não sei, porque eu acho que os processos de integração, eles sobreviverão a essa crise do bolivarianismo, vamos chamar assim. Né? Eu acho que os mecanismos de integração, inclusive eles precederam esses países, esses governos. O Mercosul é de 91, quer dizer, muito antes de existir bolivarianismo. Né? E eu acho que os mecanismos de integração, que é o que dão força
ao latino-americanismo, ao sul-americanismo, eles vêm impulsionados por uma outra lógica, que é a lógica do comércio, né? A lógica da globalização econômica. Foi uma tentativa que os governos bolivarianos fizeram de politizar a integração, mas essa tentativa nunca avançou muito. No Brasil mesmo, o que nós temos de mecanismos de integração espalhados pela cultura política brasileira? Praticamente nada. Eu acompanhei a história do Mercosul no início. Eu fazia parte de um fórum Mercosul das universidades e falei várias discussões. Qual era a aposta que a gente fazia? É de que o processo de integração sairia do campo comercial e iria para o campo político-cultural. Eu cheguei até uma vez a escrever um artigo falando que o importante para a integração avançar seria você introduzir no currículo das escolas básicas algum tipo de discussão que preparasse as crianças brasileiras para vivenciar a América do Sul. Talvez né? Fizeram para ir para a Disney. Exatamente. Para retirá-la desse magnetismo norte-americano, Disney, que você falou bem aí, né? Então, eu acho que o latino-americanismo, o sul-americanismo, eu não acredito que ele vá retroceder. O que vai retroceder, se esse ciclo de fato, se essa tendência de fato se confirmar, é essa tentativa de colocar uma cobertura político-cultural no processo de integração. Claro, alguma cobertura política vai ser posta, só que ela não vai ser não vai ser pela esquerda, digamos assim. Marco, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Palavras Cruzadas Brasil volta daqui a instantes. Participe do programa que está sendo gravado hoje. Você pode mandar sua crítica, sua sugestão, sua proposta pelo portal da TV Brasil na internet, pelas páginas do programa no Facebook e no Twitter. Sua participação é super importante. Até já. Esse é o último bloco do programa Palavras Cruzadas Brasil, hoje entrevistando o cientista político Marco Aurélio Nogueira. O programa está sendo gravado, mas você pode mandar sua crítica, sua sugestão pelas redes sociais e pelo portal da TV Brasil na internet. Marco, existe um risco de que a democracia vá para o brejo, para usar uma expressão simples, diante de tantas complicações? Olha, pode parecer que eu vou fugir da tua questão, mas eu acho que risco existe. A democracia é um corpo vivo. Todo corpo vivo pode falecer, digamos assim, né? Agora, isso posto que é uma generalidade, né? Sim, porque todo mundo fala, só para completar e fazer uma pergunta um pouquinho melhor, né? Digamos assim, mais qualificada, o que se debate é o fortalecimento das nossas instituições, solidez das instituições e tal, mas, ao mesmo tempo, a sensação que eu tenho, que posso estar enganado, é que essa solidez é até a página 12, como diria o jornal que o daria. Eu acho que você tem um sistema que tem musculatura, vamos dizer assim. Nós até discutimos já aqui que ele pode ter musculatura, mas mais ou menos operar como uma espécie de gigante que quebra a louça de casa, né? Ou seja, ele não produz governabilidade suficiente, ele não produz estabilidade. Não anda para frente. Isso, não anda para frente, não faz a roda girar, né? Então, ele tem imperfeições, mas ele não está propriamente correndo risco de vida. Ele só vai deixar de ser o sistema que está aí se alguém puser o guizo no gato, como se fala, né? Se alguém for investir a posição de reformador. Falar, não, eu vou reformar esse sistema num prazo de tempo X, vou instruir a comunidade, a população, para ter uma opinião a respeito de qual o melhor sistema, fazer uma constituinte, etc, etc. Enquanto não existir esse reformador, que pode ser uma pessoa, pode ser um partido, pode ser o que for, um conjunto de partidos, o sistema continuará aí exibindo as suas imperfeições, a sua monstruosidade ou a sua insuficiência, né? Agora, eu não consigo imaginar como é que no mundo que nós temos hoje, na sociedade em que nós vivemos, você possa ter um outro sistema de governo e de funcionamento político que não seja o democrático, né? Porque se você não tiver a democracia, você tem que ter uma ditadura.
né? Você pode, claro, tem várias, entre a democracia e a ditadura, você tem um gradiente de formas degeneradas de democracia e formas suaves de ditadura, né? Então, você tem um meio campo aí entre a ditadura pura e a democracia perfeita que pode ser preenchido, né? Mas aí é muito difícil a gente chegar e falar, não, nós vamos ter no Brasil uma democracia pela metade. Né? Ninguém fala, né, professor? Mas, assim, você dizia a propósito do processo de impeachment, assim, olha, dada a fragilidade do governo, pegaram um delito que você pode caracterizar como um crime, o senhor falou, um crime leve ou um desvio, ali as pedaladas e os decretos, e maximizaram isso por motivos políticos para chegarmos a esse ponto. Ora, se, tomando essa sua narrativa, nós estamos, então, caminhando para essa democracia cinzenta que o senhor falou. De vez em quando a gente torce a lei, assim, de acordo com os nossos interesses ou para resolver algumas situações, só que, assim, ou você atinge o presidente, atinge autoridades ou tal, mas daqui a pouco isso chega nas nossas vidas, né? Você fala assim, olha, você não fez algo tão grave, mas assim, como eu te persigo, né, eu vou te pôr na cadeia. Então, assim, você não acha que o risco não é de termos uma ditadura militar, uma quartelada, isso não, mas de termos uma democracia onde a excepcionalidade vai ser sempre cada vez mais tolerada? Não, não acho, não. Eu acho que uma democracia baseada na excepcionalidade é uma criatura impossível de sobreviver. A democracia só pode sobreviver se ela tiver regras e essas regras forem respeitadas. Mas tantas regras nossas têm sido violadas. É verdade, mas isso acontece, digamos assim, não é por uma imposição do modelo. É porque a vida invade os sistemas, né? Eu não acho, por exemplo, que tenham feito uma torção na lei para viabilizar o impeachment. Eu não acho que tenha sido dado um golpe. Eu acho que se fez política contra o governo, o que é uma coisa que somente um sistema democrático permite, né? Eu acho que o governo se fragilizou, ou seja, para usar a mesma expressão. Mas do bloco, foi uma coisa pequena que foi maximizada. Mas isso é parte da política, Tereza. A política se dá o direito disso. A ética da política é diferente da ética do jornalista, ou do professor, ou da ética do cidadão comum. A política pode fazer isso. Ela pode praticar nos bastidores coisas que nós ficaríamos horrorizados de saber. E todos os políticos, do governo ou da oposição, fazem isso, né? Eu não ponho a minha mão no fogo por nenhuma pessoa que esteja no mundo da política. Professor, né? Voltando um pouco à pergunta do Marcum, do bloco anterior, como é que o senhor vê que o PT e os movimentos sociais podem atrapalhar o governo Temer a partir de agora? Bom, eu acho que eles podem atrapalhar bastante, vamos dizer assim. Mas para se chegar a uma conclusão do quanto eles podem atrapalhar, nós precisaríamos saber qual é o estado desses movimentos e do próprio PT daqui para frente, né? Vamos dizer assim, eu posso perfeitamente me valer de uma figura do mundo da psicologia, que é a figura da frustração-agressão. Eu fiquei muito frustrado, então a minha resposta é a agressão, né? Então eu posso imaginar que os movimentos agredirão aquilo que vier no lugar da presidente Dilma, se é que isso vai acontecer, né? Mas isso não necessariamente acontecerá se aqueles sujeitos que se sentiram frustrados estiverem fragilizados. Aí a capacidade de agressão deles não será tão forte, né? E o senhor acha que hoje tem essa fragilidade? Eu acho que tem. Eu acho que tem, até porque o ciclo... A capacidade de mobilização, ela não vai... Ela não é... Eu acho, mas veja, aí nós estamos no terreno Sim, claro, do achismo. Eu acho que ela não é sustentável, né? Eu acho que ela não tem força para se manter e, a partir da manutenção de uma mobilização de rua, estabelecer um ataque agressivo a quem é que esteja no governo. Depende também da natureza do governo, eventual governo Temer, né? Também depende disso. Porque e se esse governo funcionar? Né? O que significaria um governo Temer funcionar? Ele fazer aquilo que a Dilma pretendia fazer, um ajuste econômico, uma reforma da Previdência, sem afetar direitos sociais e sem complicar demais o cotidiano das famílias. Agora, se afetar os direitos sociais, aí a rua... Aí complica.
Né? Quer dizer, como nós não sabemos qual vai ser a agenda de um eventual governo Temer, não dá para saber exatamente qual vai ser a reação. Claro que se ele mexer em direitos sociais, ele vai ter problemas, porque aí tanto a parte mobilizada como a parte não mobilizada reagirão. As duas partes reagirão. Né? E elas têm, hoje em dia, capacidade vocal de incomodar quem quer que seja. Né? Via redes, por exemplo, via a mídia informal, que está posta hoje em posição de bastante importância na vida brasileira. Professor, né? eu sinto que esse movimento ele não será em vão, ele deixará marcas, sequelas positivas e negativas. Né? De que forma a política vai mudar depois desse processo? Olha, eu não sei de que forma vai. Eu concordo com você, eu acho que vai deixar sequelas. Nenhum processo de impeachment, seja ele qual for, pelo critério que for... A política não será como antes. Não será como antes. Quer dizer, eu acho que, claro, um processo de impeachment que conta com o respeito a todos os cânones jurídicos, políticos, e é feito com uma representação de altíssima qualidade, produz mais efeitos positivos, né, e menos efeitos dolorosos. Eu acho que o nosso vai produzir, como já foi dito, algumas cicatrizes. Né? Mas eu não sei se essas cicatrizes serão suficientes para produzir uma sangria no corpo da sociedade, do Estado brasileiro. Tenho para mim que não, porque a política é muito dinâmica. Ela é capaz de se recuperar e de fazer o corpo ferido se ressuscitar ou cicatrizar com bastante mais rapidez. Né? Ele se depura com bastante rapidez. Uma última pergunta, nosso tempo está acabando. Para o cientista político, acompanhar isso de perto é mais ou menos como aqueles caçadores de tufão e outros cataclismas que pega aquele carro, a gente vê em filme de Hollywood, e vai para o meio da rua para ver o que as pessoas querem fugir. Qual é a lição que esse processo pode dar para o cientista político, se é que é possível ter alguma lição? Eu acho que é possível, sim. Eu falo por mim, evidentemente, porque eu não posso me colocar aqui na posição de representante dos cientistas políticos. Mas, por mim, a lição que eu tiro dessa crise é que eu tenho que estudar mais algumas coisas que não são imediatamente políticas. Porque a política, ela ficou tão grande no mundo atual que ela passou a ser influenciada muito mais por coisas que estão fora dela. Desde a economia, que é um dado tradicional, sempre repercutiu, como o estado de espírito das pessoas. Psicologia. Né? Sociologia, antropologia, né? Esses dados de cultura, né? Os dados da mídia, por exemplo, não da mídia, a grande mídia, da mídia em geral, as redes, por exemplo, nós conhecemos muito pouco. Talvez seja a grande novidade desse processo, seja isso. Sem dúvida. A atuação das Então nós vamos ter que, eu vou ter que melhorar a minha capacidade de traduzir, de captar esses sinais que estão sendo emitidos pela sociedade e que não são imediatamente políticos, mas que repercutem de maneira muito forte na dinâmica política. Eu acho que isso, para mim, é a maior lição. Marco Aurélio Nogueira, muito obrigado pela sua entrevista. Aos nossos colegas jornalistas, Tereza Cruvinel, obrigado a você que está em casa. Nós voltamos na próxima quarta-feira, 10 da noite, com mais um Palavras Cruzadas Brasil. Uma ótima semana e até lá.